Então, pessoal, eu faço sobre o ecossistema Symfony. Salva de palmas para o Elton. Vamos que vamos. Opa, bom dia primeiro, né? Bom, eu resolvi falar sobre Symfony porque muito se vê, a gente fala sobre Laravel, né? E Laravel. Você vai na faculdade, fala de PHP, o pessoal fala de Laravel em todo lugar. Só que o Symfony ele tem uma importância para o ecossistema PHP muito grande como um todo, né? Eu queria falar porque o pessoal acaba confundindo, né? Quando a gente fala de Symfony, o pessoal já pensa logo em um framework. Mas, na verdade, o Symfony, além de um framework, ele tem um conjunto de componentes por trás dele e além do framework. Com isso, esses componentes eles são usados em diversos projetos PHP, em vários projetos grandes, inclusive. Então, o que são os componentes, né? Os componentes são pacotes que a gente pode utilizar em qualquer aplicação PHP, e eles são totalmente desacoplados do Symfony. Então, a gente não está preso ao Symfony para utilizar os componentes dele. Alguns componentes que a gente tem, que são bem importantes, como os componentes HTTP Kernel e Foundation, que permite a gente trabalhar com abstração em HTTP. Tem os componentes de rota e injeção de dependência, né, que fazem aí a parte da estruturação de uma aplicação. E, além disso, a gente tem diversos outros componentes que fazem os serviços. Por exemplo, a gente tem ali o Form e o Validation, que é bem legal, esse componente de formulário. Além dele tratar da criação do formulário em si, né, de mostrar o formulário na view, ele também ajuda a gente na hora de pegar os dados que o usuário envia. E tem o componente de validação, que ele valida qualquer conjunto de dados, não apenas o que foi enviado ali na request. Tem o componente HTTP Client, que é um componente que foi totalmente reescrito, então até saiu há pouco tempo atrás, e a comunidade fez bastante alarme para ele, porque é um componente bem legal. O Mailer também é um componente novo, que saiu na versão 4.2, e a gente tem diversos componentes, né? Aqui eu peguei só alguns, mas vendo assim a lista, são mais de 30, 40 componentes que o Symfony tem. Ali embaixo eu deixei mais um exemplo, que é o File System, para a gente trabalhar com o sistema de arquivos. E, além disso, o Symfony também tem outros projetos, né? Como, por exemplo, o Twig, que é muito conhecido, que é um template engine, ajuda a gente na hora de criar as nossas views. O Panther, que é um projeto voltado para web crawler e teste no navegador. A gente tem também esse projeto que é o Mercure, que ele basicamente ele é um protocolo e uma biblioteca por cima dele. Na verdade, ele não é oficial da equipe do Symfony, mas ele foi criado por um dos cores do Symfony. Inclusive, amanhã vai ter uma palestra falando sobre esse protocolo e como ele pode ajudar para quem usa WebSocket e coisa do tipo. E, por fim, a gente tem o Encore, que ajuda a gente a tratar os nossos assets da aplicação. Inclusive, o Marcel, está em algum lugar aí? Ele fez uma palestra no Symfony Live e, provavelmente, eu acho que em 6 meses vai sair, então já deve estar por sair o vídeo da palestra dele. E quem usa esses componentes, né? O mais normal da gente ver por aí, o pessoal falar que usa os componentes do Symfony, é o próprio Laravel, que eu falei que todo mundo fala, e o Drupal. Porém, outras grandes aplicações, outros grandes projetos utilizam, como, por exemplo, o eFramework, o Magento, o PrestaShop, PHP Stan, Joomla. Então, ele é muito utilizado, né? E tem outras coisas, como o API Platform, que utiliza. São projetos PHP super relevantes. Então, o Symfony apesar de a gente não ver muito falar no Brasil sobre Symfony, ele é super importante para a comunidade, para o ecossistema PHP como um todo. E, a partir da versão 3.4, o Symfony trouxe esse cara, que é o Symfony Flex. O Symfony Flex, falando de forma técnica, ele é um plugin para o Composer. Mas, falando de forma prática, o que ele faz, na verdade, é automatizar as configurações das nossas dependências. Com ele, a gente não precisa mais configurar a dependência, né, ou configurar o mínimo possível quando nós instalamos ela. Ele funciona com o conceito de recipes, que são basicamente receitas, que são arquivos que indicam quais são as automatizações que ele deve fazer quando a gente instala ele na nossa aplicação. E ele guarda essas receitas dentro de repositórios. Então, a gente tem um repositório oficial do Symfony, que somente os projetos, né, as automatizações dos projetos oficiais são guardados. A gente tem
um recipe de contrib, que é onde a comunidade vai guardar suas automatizações. Então, se você fizer um pacote que funciona no Symfony e quiser automatizar alguma coisa, provavelmente, se você for compartilhar, vai colocar lá no contrib. E, por fim, o repositório privado. O repositório privado, a gente pode criar automatizações para os nossos projetos em específico. Com isso, a gente consegue, né, fazer algo que a gente não precisa publicar para todo mundo e tudo mais. Vocês vão ver que nos slides eu deixei alguns links. Esses links são referências, né? Como eu não vou conseguir falar detalhadamente tal, por causa do tempo, então, quem quiser pegar os slides depois e dar uma olhada nos links, são coisas que ou eu escrevi ou que outra pessoa escreveu lá no blog da TreinaWeb, que é onde eu trabalho. Tem bastante coisa, eu escrevo bastante sobre Symfony lá. E eu queria falar um pouco, né, do que o Flex, que é esse automatizador de tarefa, o que ele permitiu e como ele mudou o ecossistema do Symfony. No Symfony, até a versão 3.4, a gente tinha o Symfony Standard Edition, que era o framework em si, voltado para aplicações web completas. Então, já tinha ali a parte que integrava com Twig, com tudo mais. E a gente tinha o microframework Civex, que a gente fosse criar uma API, uma aplicação menor, uma aplicação console, a gente utilizava ele. Bom, esse é o padrão, né, que o mercado PHP vem utilizando. Por exemplo, Laravel, Lumen e tudo mais. Só que com o advento do Flex, a gente conseguiu plugar as coisas muito mais fáceis. Então, a equipe do Symfony pensou em fazer algo menor, onde a gente consiga criar todos os projetos a partir desse framework menor e ir plugando o que a gente necessitar nele. E aí, esses dois caras, né, o Standard Edition e o Civex, eles foram descontinuados e nasceu o Framework Bundle, que basicamente é um Civex, né, se a gente pode, assim, falando grossamente, mas é um Civex que a gente pode utilizar a partir disso. E aí, quando a gente vai criar a aplicação do Symfony, a gente utiliza lá... Opa! Então, quando a gente vai criar a aplicação do Symfony, a gente utiliza esse Framework Bundle, que é ali o framework em si. E o legal é que o Civex, o Flex, ele permitiu que a gente pudesse criar o nosso projeto a partir de apenas um arquivo. Então, se vocês... que eu não sei como é que faz aqui a luzinha, mas se vocês verem no repositório ali embaixo, o composer.json é o único arquivo do esqueleto, né? A gente executa ali o create project, e o create project ele vai baixar o esqueleto da aplicação. Se a gente olhar, por exemplo, uma outra aplicação como o Laravel, você vai ver que tem um esqueleto completo. Aqui a gente tem só um arquivo. Como é que funciona? Ele vai baixar primeiramente o Symfony Flex, que é o automatizador, e a partir daquelas dependências que estão declaradas ali, ele vai baixar toda a estrutura do nosso projeto. Então, apesar do esqueleto ter só aquele arquivo ali, quando a gente criar a aplicação com esse Create Project, ele vai criar a estrutura completa. Por quê? Ele vai lá naquele repositório do Flex, vai baixar todas as automatizações e vai criar o projeto para a gente. E, com isso, a gente pode criar o projeto mínimo, que seria ali um projeto voltado para API, microserviço, aplicações console, ou a gente pode utilizar o projeto para uma aplicação web completa. Aí o que vai mudar? Ele vai utilizar do mesmo jeito o Framework Bundle, só que ele vai adicionar todas as dependências de uma aplicação web. Com isso, ele vai criar uma estrutura mais completa para você dentro do seu projeto e tudo mais, mas não muda nada. Então essa é a vantagem, né? Quando a gente teve o Flex e o Framework Bundle, a gente tem a vantagem agora no Symfony de criar um projeto mínimo e evoluir ele conforme necessário, ou já criar um projeto completo, porque o Symfony ele configura tudo para a gente não tem mais a dificuldade na hora de configurar as coisas. E, falando, agora eu vou entrar um pouco mais na parte do ecossistema em si. O Symfony criou esse cara, que é o Symfony CLI, é um comando que você instala na sua máquina, você vai usar ele no terminal, e a partir dele ele facilita uma série de coisas. Então, ele tem um comando mais simples para a gente criar o projeto, ele tem um servidor de desenvolvimento que a gente pode utilizar com suporte HTTP2 e HTTPS, ele também tem comandos
da aplicação. Então, ao invés da gente executar o /bin/console do Symfony, a gente pode utilizar por aqui. E ele também tem esse recurso bem legal, que ele, através do composer.lock, ele olha a versão das suas dependências, lá em um banco de dados, vê se não tem nenhuma vulnerabilidade. Se tiver, ele te avisa. E a gente tem também a parte de interação com o serviço de nuvem do Symfony. Ali embaixo eu deixei também um link que eu falo sobre esse comando lá no nosso blog. Então, o próximo assunto é o Symfony Cloud, né, que é um serviço que faz parte da comunidade do Symfony em si. Utilizando esse serviço, a gente tem uma plataforma como serviço, então a gente não precisa se preocupar com a parte de configuração do nosso ambiente, a parte de segurança do ambiente, né, da aplicação a gente precisa continuar se preocupando normalmente. Ele é totalmente integrado com o ecossistema Symfony, então ali você faz tudo através do Symfony CLI, que é aquele cara que a gente viu antes, e fica bem mais fácil da gente trabalhar. Ele tem o código, ele pega o código direto do repositório do Git e permite a criação de novos ambientes de forma simples. Então, ele tem algo muito legal. Você configurou o ambiente de desenvolvimento, você consegue replicar ele para produção e ao contrário também. Você configurou produção, consegue testar ali alguma coisa de forma bem simples. Outros produtos que fazem parte, né, do leque aí do Symfony, da equipe deles, é o Blackfire, né, que é um serviço de monitoramento e melhora de performance. O legal dele é que ele pode ser utilizado em qualquer aplicação PHP e ele é utilizado em todas as fases do projeto. Então, quando a gente está desenvolvendo, a gente pode utilizar ele. Quando a gente está testando, a gente utiliza ele. E quando está em produção, a gente também utiliza ele. Ele tem um plano pago e ele também tem uma versão open source que a gente pode utilizar. Aí, só que ao invés de a gente usar como serviço, a gente tem que instalar a gente mesmo e tudo mais. E tem o Symfony Insights também, que é voltado para a qualidade de código, que é um serviço um pouco mais novo, né? Ele tem uma série de métricas que ele analisa o código e ele também permite você documentar débito técnico, né? Então, quando você precisa fazer aquela gambiarra para colocar algo em produção rápido e depois arrumar, você consegue documentar aqui dentro. Ele também é um serviço pago, só que esse serviço é mais voltado para Symfony, né? Então, ele não é tão voltado para todas as aplicações PHP como o de cima. Bom, e uma coisa bem legal que o Symfony tem, que é a certificação. Então, o Symfony ele tem a certificação, ele cobra um pouco da parte de PHP e conceitos web, como segurança, mas ele vai cobrar os diversos componentes do Symfony e o próprio framework. E ele também tem uma certificação do Twig, né, que é uma certificação mais sossegada, porque ela só cobra os recursos do Twig, né, só cai coisa sobre o Twig, e ambas as certificações, o endereço, né, para você obter informações e tudo mais, é nesse link. A certificação, ela é o custo dela é um pouco pesado para a gente. No Symfony Live a gente conversou, o Adiel está aqui também, a gente conversou com o Nicolas, que é da empresa lá, e ele falou que na Black Friday geralmente tem um desconto de volta de 30% a 40%. Então, quem tiver interesse em fazer a certificação deles, fica de olho na Black Friday que tem um desconto legal. E basicamente é isso. Obrigado. Show! Salva de palmas pro Elton. Galera, o Elton botou ali um linkzinho, que é para vocês avaliarem as palestras. Então, bit.ly/avali-phpcs 2019, para vocês avaliarem a palestra dele e de todo mundo aqui. Pessoal, perguntas, temos tempo para perguntas, e um Symfony vamos que vamos. Tem como migrar do Symfony 3, alguma coisa, para o 4? Uma aplicação? É muito difícil? Como é que funciona isso? Vamos botar o legadão pro rolê. Então, eu fiz o curso de Symfony, né, onde eu falei do Flex lá no TreinoWeb, e o projeto final era basicamente pegar um standard e passar para a nova estrutura. É um pouco difícil, em um projeto que era um CRUD eu achei assim, bem complicado assim, para um projeto super simples. Então, para uma aplicação real, não é algo tão fácil, porque
o Flex conseguir gerenciar a aplicação, as coisas precisam estar na estrutura dele. Então, a pasta de config mudou a estrutura, aonde as coisas são colocadas, né? Antes o Symfony você tinha que usar bundles, hoje em dia você não precisa mais usar bundle. Bundle é só se você for compartilhar o seu código dentro da sua aplicação mesmo, você não precisa usar mais bundle. Então, mudou bastante a estrutura e não é algo tão simples, não. Deixa eu perguntar. Questão assim, quem quiser começar a estudar Symfony, pegar um pouco mais de conhecimento a respeito do framework, aonde a gente pode estar buscando esse conhecimento, o próprio site do Symfony ou tem algum outro local? Tá. Tem o Symfony Casts, que é bem legal. A própria equipe do Symfony aponta eles, né? O Symfony Cast é legal porque basicamente todos os casts que eles fazem, eles colocam uma documentação escrita que ela é gratuita. Então você consegue começar estudando por ali e tem alguns vídeos que também são gratuitos. Mas você pode assinar. E na TreinaWeb, né? Que é onde eu trabalho, lá eu tô fazendo toda a formação de Symfony, então a gente já tem Symfony Fundamentos, Flex, formulários de validações, e agora eu estou trabalhando no curso de Twig, então tem bastante material. E no blog da TreinoWeb eu estou sempre escrevendo. A parte inicial assim, do que é o Symfony, o que é o Flex, o que é como criar um projeto e tudo mais, dá uma olhada lá no blog que tem tudo lá, eu já escrevi bastante sobre isso. Beleza? Elton aqui. Primeiro, parabéns pela palestra, viu? Sensacional. Eu vi num dos slides você falando que o Symfony já tem um web server HTTP. Eu queria entender como é que ele funciona. Eu posso publicar minha aplicação Symfony, eu não vou precisar de um Apache, um web server, um Nginx na frente, eu posso rodar com ele direto? Basicamente é uma plataforma, o Symfony Cloud, né, que você vai contratar, e a partir disso você vai dizer quantas aplicações você quer, vai descrever o hardware que você quer, então eu quero 1 GB de memória, tanto de HD e tal, ele vai te cobrar por isso e você vai enviar ali o projeto e automaticamente ele já vai publicar para você, entendeu? Uma plataforma mesmo de cloud clássica de PaaS. Mais alguém, pessoal? Alguma pergunta? Foi-se? Então, a salva de palmas para o Elton, pessoal. Muito obrigado. Valeu demais. E agora...